Fred, faz essa leitura aí pra gente, né, dessa pontuação, e do lado direito, né, a gente já vê também os adversários da última rodada de cada um, de cada uma dessas equipes da coluna da esquerda, né, Fred? Isso, Celso. Para quem está vendo a arte no programa, todos esses clubes jogam em casa, né? Fecham em casa, porque assim é a Copa do Nordeste, e os que estão destacados em vermelho são os clubes eliminados, né? Por incrível que pareça, a gente só tem 2 clubes eliminados, né? Ainda existe chance matemática até para o Globo, né, citado aqui, porque como é uma competição em que as rodadas você enfrenta os adversários da outra chave, basta que você esteja ali a uma margem de 3 pontos que você tem uma chance de classificação. Então, o que é que a gente pode apontar como brigas, disputas em aberto nesse grupo A? Tá? O grupo A que já tem 3 classificados: Fortaleza, CSA e Sport. Deixa eu passar rapidinho a pontuação, só para a galera que está acompanhando também no formato podcast, que porventura não esteja ciente desse posicionamento. Mas Fortaleza é o líder com 13 pontos, CSA e Sport na sequência com 11, o Sampaio fecha o G4 desta sétima rodada, né, com 7 pontos, mesmo número de pontos do Atlético de Alagoinhas. Que tem um jogo a menos, tá? Que tem um O jogo a Atlético de menos. Alagoinhas ainda joga em casa com o CRB no próximo final de semana. Quinta-feira. E depois pega o Souza, né, pela última rodada. O Campinense tem 6, o Globo tem 5, todos esses times ainda com chance de classificação, e o Sergipe, já fora, já sem nenhuma possibilidade, tem somente 1 ponto, Fred. Então, Celso, eu vou apontar tudo que está em jogo, tá? E aí, Minhoca, Cássio podem ir fazendo os comentários nessas faixas. 3 clubes classificados, como eu ia falando, tá? Fortaleza, CSA e Sport. Esses 3 clubes ainda disputam a primeira posição. E eu diria que é uma disputa real pela primeira posição. Uma disputa concreta, efetiva, não é um devaneio. Por que não é um devaneio? Porque o Fortaleza tem 13 pontos. Mas nessa nossa arte não aparece um fato fundamental. O Fortaleza, assim como o CSA Sport, tem 3 vitórias no campeonato. Ou seja, se o Fortaleza empata em casa na última rodada com o CRB, um jogo que vai ter um CRB absolutamente motivado, talvez jogando pela defesa da primeira posição, tá? Se o Fortaleza empata, ele passa a ficar ao alcance de CSA e Sport, desde que esses vençam seus jogos, que são jogos muito mais simples do que o jogo do Fortaleza. O CRB não vai fazer o que eu vou falar agora. Eu acho que ele vai jogar motivado como o Fred tá. Porque não tem como ser racional, nem tem como controlar. Mas a liderança do CRB pode colocar o Fortaleza como adversário na semifinal. Porque para o CRB ser líder, ele tira o Fortaleza da liderança. Se ele não for líder, se ele for segundo lugar de tal, o Fortaleza é primeiro lugar, então ele só encontra o Fortaleza na final do campeonato. Mas aí ele leva o mando de campo, né? Não, ele leva muita pontuação muito alta. Claro, não, Fred, eu só quis dizer que tem essa curiosidade. Eu não acho que vai mudar, não. Eu acho que vai jogar para vencer, para pontuar, enfim. Mas que é uma coisa curiosa que o time pode dificultar o seu chaveamento. Exatamente. Mas eu acho que nesse momento é mais fácil, os clubes lutam mais pelo mando de campo, inclusive pelo mando de campo na semifinal. Tá? A gente depois vai analisar a situação do CRB e vai ver o quanto ele está com a chance de realmente ser o time de maior pontuação. Ele tem essa possibilidade. Então, Celso, existe essa disputa aí pela primeira posição e, consequentemente, pela segunda, tá? Que também garante o mando de campo, pelo menos nas quartas de final. Certo? Então, esses 3 clubes estão envolvidos neste cenário, e é um cenário de extremo risco, porque, por exemplo, só um ponto, Minhoca. O Sport pode, por exemplo, desejar ser primeiro e terminar enfrentando eventualmente um Fortaleza. Aí o que seria melhor? Enfrentar o Fortaleza na ilha ou o CSA fora? Como está aí o desenho? Isso acaba gerando alguns dilemas, né? Em relação ao CRB, né?
esse dilema que Cássio estava apresentando de certa forma também, né? Em relação ao Só que o CRB. Sport, só que o CRB é um cálculo projetado para a E não rodada tem como seguinte, fazer. né? A rodada é simultânea, dia 19 de março, 17h45, os 8 jogos previstos para começar, todos vão começar no mesmo horário, então esse cenário não deve acontecer. E só para não ficar em cima do muro, dentro da Copa do Nordeste, deixando bem claro, eu prefiro jogar com o mando. Mesmo, sobretudo nesse negócio, CSA fora, o Fortaleza em casa, o Fortaleza é muito mais time que o CSA, mas eu acho que você ser mandante, você tem para o Sport ou para qualquer outro time. Eu acho que facilita um jogo único. Agora, se bem que em Pernambuco você não tem o público, né? Mas enfim, é só que foi Não, jogado na mesa. até lá não é possível, né? Não sei, não. Até lá não é possível, né? Já não era nesse agora, e o limite liberado foi mínimo, né? Mas eu espero que tenha sido uma transição, né? O que eu ia falar é o seguinte, matematicamente, obviamente, ainda tem essa possibilidade, mas sendo justo, não, certo? Mas ainda há um quarto time, Fred, para ser primeiro, que no caso é o É o Atlético Atlético, Alagoas. né? Se ganhar as duas, né? É verdade. Ganhar as duas, mas o saldo do Atlético Alagoas é -3 e o do Fortaleza é de 9, né? E aí tem que meter 2-6-0 aí, torcer pro Fortaleza. O Atlético não será líder. O Atlético não será líder. Exatamente, não será líder. Mas só para explicar que o Atlético ele pode colocar também até uma pressão maior para CSA Sport. Se ele vence o CRB, ele fica a 1 ponto, né, do CSA e do Sport. E aí, dependendo de um tropeço desses dois, obviamente todo mundo vai tentar fugir do Fortaleza, né? Se o Fortaleza confirmar sua vitória diante do CRB também, que a possibilidade mais real, Fortaleza tem que se apresentar melhor. Mas esse é o ponto meu que está falando. É uma pressão matemática, mas eu não acho que essa pressão vai influenciar. Tipo, eu não acho que se o Atlético de Alagoinhas vencer o CRB, isso forçará mais ou menos Sport CSA a querer vencer os seus jogos. Eu não acho que isso vai influenciar em nada, na verdade. Eu acho que, independentemente disso, eles precisam vencer nessa primeira conta, do que vale de ter o mando, de ser primeiro ou segundo, e ter o mando, ou de eventualmente ser até o líder. O fato de o Atlético de Alagoas, de repente, tá ali para deixar você até em quarto lugar, é um complemento nessa história, para você jogar. Não, só estou assim, da forma como eu vejo. Eu acho assim que a pressão já está estabelecida. Ela não vai, tipo, a tensão não vai cruzar a linha com o Atlético de Alagoas, não. Ele pode ser mais um elemento numa pressão que já está alta. Porque assim, eu acho que está bem desenhado, né? Claro que tudo pode mudar, como o Fred mencionou, o empate do Fortaleza pode condicionar ou CSA Sport passarem o Fortaleza ou os dois juntos, né? Mas é bom lembrar aí que está desenhado muito esse CSA e Sport. A questão maior, eu acho que está mais, é quem vai ter esse mando, né? O Celso está fazendo barulho aí. Perdão. Mas tudo bem. Mas quem vai ter esse mando exatamente no jogo das quartas de final? Se indicar realmente favoritismo do Fortaleza sobre o CRB, se isso for confirmado, a vitória, aí basicamente esse duelo deve aí ser para quem vai ter o mando entre CSA e Sport. E a tendência, eu diria que é que nada mude, tá? Exatamente. A tendência, o normal para mim é 16, 14, 14 nessa ordem. O natural, 16, 14, 14. Aí você perguntar, quem tem maior chance de perder pontos? O Fortaleza, mesmo sendo mais forte, porque tem um jogo de um nível técnico muito mais difícil e de uma entrega do adversário muito mais difícil também, né? O CRB, ele, como a gente falou aqui, a gente vai mostrar já a disputa do grupo B. Fred, nesse ponto eu vou discordar um pouco de você. Eu acho que o CRB não tem apresentado muita regularidade nesse começo de temporada, não, sabe? Principalmente nos jogos fora de casa. Certo, mas veja só, eu não estou botando o CRB no céu, mas é discutível que ele é mais difícil do que Altos ou Floresta eliminado. Mas eu não acho que ainda é suficiente a ponto de atrapalhar. Eu ainda não acho que seja suficiente. Eu acho que, aliás, o CRB vai ter um jogo amanhã, terça-feira, do Campeonato Alagoano, que está fora, aliás, da zona da classificação do Campeonato Alagoano. É um jogo importante para o CRB e joga na quinta contra o Atlético de Alagoinhas. Então, assim, tudo vai depender, e aí eu só vou concordar com você se por acaso ele garantir um bom resultado diante da equipe do Atlético de Alagoinhas. Aí eu vejo uma possibilidade do próprio CRB apresentar uma certa dificuldade. Mas até então, eu não vejo ainda um cenário... Eu vou repetir, porque eu acho que
eu fui bem claro, mas já que você contestou, eu vou repetir. Para mim, a tendência absoluta é 16, 14 e 14. Sim. Porém, inegavelmente, o jogo mais difícil é o do Fortaleza, mesmo o Eu acho Fortaleza também. sendo melhor do que Eu acho assim que CSA Sport. é Eu não sei difícil, como é que tem uma não. observação em relação a isso que eu falei, pô. Também discordo dessa parte. O Floresta está eliminado. E a diferença do CSA para o Altos, proporcionalmente, ela é maior do que a do Fortaleza para o CRB. Ou não? Sobretudo em Maceió. Se fosse lá naquele estado de Teresina aí, não. Aí era o mais difícil. Não, então, Mas em o jogo do Maceió, CSA, sim. o jogo do CSA é em Maceió, casa. sim. Em Maceió, Todos do sim. grupo A vão ser em casa. Até mesmo o jogo que Então. tá faltando aí entre Atlético e CRB, Atlético de Alagoinhas e CRB, é realmente com o manto de Atlético de Alagoinhas, entendeu? Tanto que tá amarelinho aí. O que é amarelinho é casa. No outro grupo você vai ver, vai estar tudo laranja. E aí, assim, além dessa disputa pelas primeiras posições, claramente tem uma enorme disputa aí pela quarta vaga. Uma enorme disputa. Tá? Que para mim tem no Atlético favorito. Não só por ter 2 tiros, tem 2 tiros, isso já é uma chance maior, mas porque mesmo que ele não consiga pontuar no tiro contra o CRB, ele tem um jogo teoricamente mais fácil. Teoricamente, porque o Souza, a gente vai ver já, tá no ponto a ponto ali do outro grupo. Mas é um time, em tese, mais fraco do que o Botafogo e mais fraco do que o Ceará e mais fraco do que o Náutico, né? Considerando Campinense e Globo na lista. Alguém discorda ou vai na linha de que essa quarta vaga hoje tá mais pro Atlético do que pro Sampaio? Eu acho que ele precisa pontuar, né? Na quinta. Se não pontua, aí eu acho que a vaga tá. A questão toda é porque Sampaio e Botafogo tá se tornando um jogo chave, né? Para os dois. Embora para o Botafogo, a gente vai falar daqui a pouco, talvez eles trabalharem no empate já seja o suficiente. Embora não resolva, né? Mas a gente vai falar daqui a pouco. Mas no caso do Sampaio, eles precisam vencer. Assim, eu acho que, independentemente dessa situação aí, o Souza talvez vá dar um trabalho, mas eu acho que o jogo mais complicado vai ser realmente o próximo, diante da equipe do CRB. Mas o Atlético de Alagoinhas tem feito, dentro lá do gramado deles, né? É bem difícil, né? É um gramado bem ruim. Eu acho que o CRB, que não tem se apresentado bem fora, enfim, eu estou esperando para ver esse jogo de quinta-feira. Mas se fosse para indicar, realmente eu também colocaria o Atlético de Alagoinhas como principal candidato.